Fala galera do AAS Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse aqui é o quinto vídeo aí da série do tutorial que estamos fazendo para vocês do Game Stick Retro aí, então, da SF900. Aí, controlezinho baseado no Super NES, Super Nintendo, trazendo aqui para vocês nesse tutorial aí o puzzle, né? O menu do puzzle e os jogos da grade para vocês aí desse jogo pendrive aí, retrô, com jogos retrô aí, então, com mais de 5.000 jogos, o qual nós compramos pela internet, certo? E pra gente jogar e se divertir, e agora estamos aproveitando para fazer aí então para vocês o tutorial apresentando esse jogo para vocês, a quem quiser também aí se interessar em comprar, aí a gente vai deixar aí, não sou eu que vendo, mas tem aí à disposição na internet para venda, e você pode comprar também jogos aí que vão trazer aí uma nostalgia total aí da sua infância, principalmente quem jogou aí Dynavision, Sega ou Mega Drive. Tem vários jogos aqui desses videogames, né? Mas principalmente a grande maioria aí do NES e Super Nintendo, então, que fazia a febre da garotada, gurizada aí na infância. Então, certo, pessoal, para adentrar ali, então a gente vai apertar apenas o Start e ele já vai adentrar aí o menu. Então você vai ver que a grade do Puzzle Games tem 229 jogos. Você confere ali, ó, no seu canto superior direito, na partezinha laranja ali, um jogo de 229. O jogo de número 1 é esse Seven Saga, The Seven Saga aqui, a saga do 7, eu não sei exatamente do que se trata. É aqui um jogo mais baseado aqui, um pouco mais parecido com Dynavision aqui. Nunca joguei o jogo, não tenho ideia, mas nós vamos apresentando o jogo aqui por jogo para você, certo? O número 2 é o Acme Animation Factory. Não sei exatamente, né, como é que é o jogo, mas é baseado ali em desenho animado. Aqui pela interface aqui do jogo, ali a capa do jogo, vamos dizer assim, não dá para ter muita noção, né? Aparece ali eu lembro desse personagem ali, não lembro o nome, mas é dos desenhos que a gente olhava quando era criança e que passava, e esse aqui principalmente na SBT, certo? Gráfico meio bonzinho, né? Teria que saber como é que é o jogo. O número 3 é o Advanced Dungeons and Dragons Age of the Beholder. Não sei exatamente como é que é o jogo, tá? Parece ali tipo um leão ali com... não sei se é asa ou o que é. Parece tipo um leão, dragão. Não sei exatamente como é que é o jogo, tá? Dungeons and Dragons, então, para vocês aí o jogo do número 3. Número 4, Aerobeast Supersonic. Não sei do que se trata, se é de nave, se é de atirar bomba ou o que. Eu só sei que é pelos ares, porque ali, inclusive, na capa do jogo ali diz Sky Air, certo? Então, é céu, né? Guerra no céu, algo do tipo, né? Talvez mundialmente, acho que pelo jeito, né? Porque o número 5 também, aí deve ser a parte de número 1 em relação ao Supersonic ali, do Aerobeast, então, para vocês, tá? Número 6, American Gladiators. Não sei como é que é o jogo em si, parece que é Gladiadores da América. Agora, como não sei, o gráfico é bem simples, deve ser de jogabilidade bem simples também. Número 7, o Animaniacs. Esse aqui dava direto na SBT também, né? Dispensa comentário, pelo menos pro pessoal da minha época. O gráfico ali parece ser bom, a jogabilidade eu não sei, não joguei ainda. Tô aqui apresentando para vocês pela primeira vez o menu. Logo a gente vai estar jogando alguns jogos aí, vamos estar trazendo a jogabilidade para vocês e também os gráficos de cada jogo aí para vocês, certo? Me parece que um jogo aqui já um pouco mais voltado aí para a linha do Super NES pelos gráficos, tá? Talvez até um Mega ali, né? Mega Drive, talvez. Aqui o número 8 é o Dharma Joe. Não sei, nunca joguei, né? Não sei exatamente o que seria, se tem que formar 3 conjuntos para eliminar ali. Não sei, como se fosse um jogo de... Como é puzzle, né? Provavelmente deve ser isso. O número 9 é o Duck no Puzzle Tour 94. 1904. Não tenho ideia de como é que é o jogo também. Gráfico bem simples. Aí, mas não chega a ser um Dynavision. Deve ser um Mega, um Sega. Não, acho que também não chega a ser SNES e nem Super Nintendo. O jogo de número 10 aqui é o Dr. Mario. Também não sei como é que é. Deve ser um puzzle bem simples, tá, pessoal?
Não sei se adequa a Dynavision, Super NES ou Mega Drive, não sei, mas parece ser um jogo simples, de jogabilidade simples, mas parece ser um jogo legal. Aí o gráfico, pelo menos, é bonito. O jogo 11 é o Drakhan, não sei do que se trata. Um jogo bem simples, simplesote mesmo. Uma aparência mais aí para Dynavision. Jogabilidade eu também não sei como é que deve ser. Número 12 é o Dungeons Master. Também não sei do que seria. Parece algo subterrâneo ali. Não sei como é que é a jogabilidade. O gráfico não é legal. O número 13 é o EVO, Search for Eden. Não tenho ideia do que é o jogo. Me parece debaixo d'água, mas eu não sei se tem alguma coisa a ver aí com paraíso do Éden, alguma coisa do tipo debaixo d'água, não sei. Tô chutando aqui. Jogabilidade não tem como saber, não joguei. E os gráficos, pelo que você vê, até um gráfico legalzinho. Agora não sei como é que é exatamente o jogo. Aí o 14 é o Earthbound. Não sei o que se trata do jogo. Me parece ter polícia ali e tal. O gráfico é bem simples. Aí tá muito mais aí para um Mega Drive, Sega, do que qualquer outra coisa. O jogo 15 é Whack the Cat. Não sei como é que é o jogo. Jogo de jogabilidade simples. Aí tá aí pro Mega Drive, Super NES, Super Nintendo. Jogo de número 16, Equinox. Não sei como é que é também o jogo. Jogabilidade também bem simples, né? Então deve estar aí mais para um Sega, Mega. O gráfico não me pareceu ser muito legal. Esse aqui o gráfico parece ser legal. Não sei a jogabilidade. Aí o Faceball 2000. Não sei do que é ali. Só diz shot, né? Jogar, atirar. Não sei se provavelmente é de acertar em alvo, né? Faceball, né? Bola na face. Aí não sei exatamente, deve ser como é que faz para acertar lá só jogando para saber. 18 Falcon. Deve ser jogos aí nas alturas no ar, né? Para puzzle, meio esquisito, mas enfim. Jogabilidade também bem simples. Aliás, gráfico bem simples, jogabilidade eu não sei. Mas o gráfico me parece bem simples aí. Jogo de número 19, o Family Dog. Não sei como é que é também, não vou nem chutar. Simples, ótimo, mas o gráfico até de certa maneira é legal, até é bonitinho assim a aparência do jogo. 20 Family Fold, não sei como é que é, né? O que significa isso? Jogo em família, né? Antes da família Dog e agora a família Fold. Então não sei exatamente como é que é. Jogo 21, Final Fantasy 1 Mystic Quest. Então, um jogo aí do Final Fantasy, que depois, aqui pessoal, esse aqui é o começo, tá? Ele vai acho que tem no Dynavision, depois ele vai evoluir isso aqui, principalmente no Super Nintendo, né? Mas ele vai evoluir muito mesmo no PlayStation. Mas o que acontece? Tem muitos jogos aqui que tem que explicar para vocês que são por marcas, né? Então, às vezes ele era lançado no Dynavision, às vezes ele era lançado também no Mega Drive, e às vezes ele era lançado também no Super Nintendo, depois foi lançado também no PlayStation, por marca, né? Como a gente tem algumas marcas aí que eu não vou citar, e às vezes ela era lançado só num videogame, no outro videogame não. Então, por isso que às vezes eu cito um, cito outro, às vezes cito vários ao mesmo tempo, porque ele pode ter saído ou estar em vários desses jogos, né? Ou vários desses videogames. O jogo do número 22 é o Frantic Flea. Não sei do que se trata o jogo. Tinha um desenho uma vez, acho que era na SBT, sobre... Só que o nome era em português. Eu lembro ali é uma formiga, né? Acho que poderia ser a formiga atômica, mas eu não lembro exatamente se é essa aqui então ou não. Gráfico é bem simplesote. Não é tão feio o gráfico, mas poderia ser um pouquinho melhor ainda. 23 Frogger. Não sei o que se trata, tá uma evolução aí, parece que do Atari no Dynavision. A ideia é provavelmente de fazer ultrapassagem sobre carros e não bater aí na freeway, na estrada, BR, como você queira. Eu não sei exatamente, pelo menos é o que me parece ali, teria que jogar para poder saber, né? Jogo 24 é o Fun and Games. Não tenho ideia do que se trata. Parece bem simples. Parece que tem que comprar roupa ali, calçado, algo do tipo. Parece mais para um jogo feminino, nada contra, mas me parece que sim. O gráfico parece que é para esse tipo de jogo, né? O jogo de número 25 é o Galaxy Wars, né? Guerra nas Estrelas ou Guerra na Galáxia. De maneira bem simples, aqui é um jogo bem
retrô, bem primitivo mesmo, até mais do que o Dynavision, me parece que mais até pro Atari, tá? Mas tem outros videogames ali também, eu cito esses principais porque a maioria das pessoas conhecem aqui no Brasil, né? Mas eu acho que tá aí mais pra isso, Atari, Super Nintendo, aliás, Dynavision, tá? O jogo do número 26 é o Game Genie. Não sei do que se trata, se é códigos, é barra, se é password, o que é aqui para poder abrir, não sei. É um jogo do gênio, né? Aí tem que descobrir talvez aqui os códigos para poder adentrar ali. Não joguei, não sei jogabilidade. O gráfico, assim, a numeração é bonito. Agora, jogar aí eu não sei a jogabilidade. O jogo do número 27, então, para vocês, Game no Tetsujin de Xangai, não sei como é um tipo de jogo que se joga em Xangai, na China. Até já vi esse tipo de jogo aí, eles tentando mostrar para nós aí na face dos smartphones aí. Tem até, parece que na Play Store, né, lá no do iPhone também, esse é do Android, a Play Store, e tem também a loja do iPhone lá, que me fugiu agora o nome, às vezes a gente acaba esquecendo aqui. Acho que deve ter lá também, mas é jogo aí de combinação, tá, pessoal? Tem que combinar ali as letras, né? Ali onde você vê a mãozinha tem uma letra ali em vermelho, lá logo do lado, na mesma sequência, ele tem uma outra letra que seria igual. Acho que tem que fazer a combinação, né? Ali embaixo no canto esquerdo inferior também da face do jogo ali, que colocaram como capa, né? Também tem uma outra letra da mesma. Eu acho que teria que fazer a combinação ali, tá? Jogo número 28, Gunfire. Jogo simples, aqui, Dynavision puro, né, para Atari, né? Lembrando que, claro, que muito dos Atari era em preto e branco, a tela, muita televisão, né? Mas o Atari em si, ele tinha cor sim, tá, pessoal? Então esse jogo aqui, alguns podem dizer não é Atari porque é colorido, sim, mas é colorido porque algumas televisão que se jogava eram preto e branco, e aí o jogo acabava ficando preto e branco, mas o jogo, a transmissão do jogo era colorido. O jogo de número 29, Genghis Khan, no caso, né? Genghis Khan 2, Clan of the Grey Wolf. Então é um jogo aqui de guerra militar. É muito sobre a conquista de Genghis Khan, né? Da história. Lá também chinesa, lá tem várias etnias, vários povos chineses. Que lutaram por muito tempo, várias dinastias, principalmente, assim se chamava lá, né? Várias famílias, né, lutando por terras e posses na China. Esse é um jogo provavelmente voltado a isso, tá? Número 30 é o Genocide 2. Então, um jogo de genocídio, né? 2, não sei do que seria, do que se trata. Me parece ter um monstro aí gigante. Gráfico simples, jogabilidade não tem como saber. Jogo do número 31, Ghost Chaser Densei. Não sei como é que é. Sei lá. O nome tem a ver com fantasma, mas não sei dizer o que se trata. Jogabilidade bem simples, né? Tem uma certa jogabilidade aí de Super NES, Dynavision, Mega Drive. Aí, muito provavelmente os jogos se jogava esse jogo aqui. Jogo 32 aí, o Go Patrol. Não cheguei a jogar, tá? Mas jogabilidade, então eu não tenho ideia, mas o gráfico é simples, ótimo, mas não é feio, né? Um gráfico até legalzinho. Jogo do número 33, Go Eggman 2. Também não sei como é que é o jogo, o gráfico simples, ótimo, acho que a jogabilidade também deve ser simples. Só que tem jogo às vezes que a jogabilidade é simples, mas é chato demais e às vezes até ruim de jogar, tão simples que é, né? Pega esses jogos hoje aqui que são mais fáceis de jogar, tu vai jogar aquele ali que era simples, ótimo pra época, primitivo, tu não acha nem graça de jogar, e se torna muito difícil, né, de querer jogar esse jogo às vezes, tá? O jogo do número 34 é o Go Eggman 3, esse aqui no caso é o 3, o gurizinho ali até parece o Trunks pequenininho, né? Esse é o Trunks aí, filho do Vegeta quando pequeno, né? Mas não tem nada a ver com o Dragon Ball, tá? Só citando a aparência. E aí o Go Eggman que deve ser o 1, né? O número 1 aí. Então temos aqui o 1, o 2 e o 3. Jogo do número 36 aí, Great Wall Search. Não sei, é um jogo aí de batalha de guerreiros, né? Deve ser aí um reino, né? Talvez o reino de Valdo. Eu não tenho ideia de como é que é o jogo, né? Tem a fotinho ali embaixo, parece aquele que a gente tinha que procurar ele escondido sempre, não lembro o nome. Talvez seja até isso, né? Mas
faz muito tempo, então acabo que não lembrando. Só falando aqui do jogo. Esse aqui, a jogabilidade dele, eu disse que eu não sei, né? Mas os gráficos me parecem interessantes. O jogo do número 37 aí, o Hansei Jirukun no Daiboken. Não tenho ideia de como é que se joga. É uma espécie de jogo meio parecido aí com Super Mario, pra quem já jogou. Me parece, né? A jogabilidade eu não sei, mas o gráfico, a aparência aí, a interface do jogo me parece ser muito parecido aí. Ele pode ter alguma coisa a ver aí, principalmente com Dynavision, tá? Mas pode também ter alguma coisa com Mega e também com o SNES. Jogo do número 38, Harvest Moon. Não sei o que significa isso. Sei lá, tem ideia. Gráfico bem simples. Tá muito mais para um Dynavision aí também, tá? Não sei como é que seria o jogo. Jogabilidade não tenho ideia. Jogo do número 39, Heberix Popon. Não tenho ideia também, né? Jogo de puzzle deve ser pelas carinhas coloridas ali, tipo tu colocar ali 3 azuis pra eliminar, né? Ou 3 verdes, 3 vermelhos, 3 laranjas, como tem aparecido ali. Não sei exatamente como é que é, sei que é de passar de fase, pelo que parece ele tem um level ali, número 7, então deve ter várias fases aí pra jogar. O jogo do número 40 é o Heisen Muganarat Bow Poppens Smash. Não tenho ideia do que é, tá, pessoal? Não tem ideia mesmo. Jogabilidade também não tem ideia. O gráfico é bem simplesote mesmo, tá? Aí tem muito aí pra ver aí com Dynavision provavelmente. 41, Hello Pac-Man. Olá Pac-Man. É um jogo aqui do Pac-Man, mas me parecendo que passando de fase, né? A jogabilidade dele não tem como saber. O gráfico dele me parece simplesote, mas não é tão feio, tá? A aparência, pelo menos, do jogo. Não tenho ideia de que videogame seria, né? Mas aí ele estaria muito provavelmente aí do Mega Drive aí para um SNES. Jogo do número 42, Home Alone 2, Lost in Nova York, em New York. Não tenho ideia de como é que é o jogo. Parece que é bem simples, parece que tem um cara rezando nas alturas ali. É uma casa com sofá, jogabilidade deve ser simplesote para jogar. E o 43 é o Home Alone, deve ser o One, né? O número 1. Também jogabilidade bem simples, não sei como é que é. Não tem como falar, o gráfico não é muito legal. Jogo 44, Honkaku Mayong Tetsuman. É provavelmente aquele mesmo tipo de jogo que eu já falei anteriormente ali, chinês, então, que se joga provavelmente de juntar as cartas iguais ou de dupla, né? Para eliminar cartas ali do jogo, baralho. Ele não é cartas, ele provavelmente são peças, né? Mas enfim, só jogando para saber. Eu tô, pessoal, só mostrando para vocês, né? Eu não sei, não joguei, tô tentando explicar, né? Talvez depois, quando a gente jogar, a gente saiba melhor como é que é. Eu não tem como fazer, jogar 5.000 jogos aqui, trazer para vocês isso de uma hora para outra, não tem condições para isso, tá? Vamos jogando aos poucos. Aqui eu tô fazendo apenas aqui um tutorial do que eu tô vendo, né? E depois a gente vai jogar alguns jogos e vai falar melhor sobre isso, tá? O jogo do número 45 é o Hungry Dinosaurs. Não sei, tá? Do que se trata. Parece alguns ovos ali, um dinossauro ali, mais ele deve estar de costas, mas quase que parece um sapo, né? Lá em cima tem um dinossauro vermelho, né, de lado, e tem um dinossauro ali de costa ali em verde, tá, pessoal? E um outro meio que passando, meio laranjinha no final ali, no meio da grade ali. Jogabilidade deve ser simples e o gráfico tão simples quanto, tá? O número 46 é o Hurricanes. Não sei exatamente o que seria, me parece um jogadorzinho jogando futebol, deve ser de passar de fase, não tenho ideia. Jogabilidade provavelmente deve ser simples, porque a maioria era simples, mas tinha alguns que eram mais difíceis, mas o gráfico aí até é de certa maneira simples, mas bonitinho. No jogo do número 47, Illusion of Time, Ilusão do Tempo, então é um jogo aí que pode ter muito a ver aí, principalmente com Dynavision, mas talvez aí também com Mega Drive, Sega, alguma coisa do tipo aí. Esse jogo aí de número 47, Illusion of Time. E daí tem o número 48, James Bond Jr., o jogo aí do James Bond, né, do 007. Não sei como é que é, a jogabilidade parece ser bem simples também, o gráfico também é bem simples, tá? Não sei de que videogame não tenho ideia também. Então o jogo de número 49 é o James, né? Também não sei como é que é, jogo de puzzle, bem simples, não tenho ideia de que videogame também poderia ser. O número 50, Jelly Boy 2, tá? Jogabilidade não tem ideia, gráfico simples, mas é de certa maneira bonitinho. E tem o Jelly Boy aí que deve ser o One, né? O 1.
também simplesote, mas bonitinho pelo menos, a aparência, né? E o do número 52, Jerry Boy, ali em cima era Jelly e aqui é Jerry. Eu não sei se tem a ver uma coisa com a outra ou não, se são jogos diferentes. Aqui tem mais uma aparência com o Super Mario aí, mais do SNES, né? Mais do SNES e do Super Nintendo, certo? Não sei como é que é o jogo. Do número 53, o Jigsaw Part. Não sei do que se trata. Jigsaw Park, não tenho ideia, parece uma espécie de jogo de quebra-cabeça, montar, né? Aí vai descobrindo as partezinhas, vai montando, não sei como é que você faz, só jogando para descobrir. Jogo do número 54, Jimmy Houston's Bass Tournament USA. Não sei exatamente do que se torna Jimmy Houston's Bass Tournament. É algum torneio aí em Houston. Não tenho ideia do que se trata, se é beisebol, tacobol. Não dá pra saber bem certo. Número 55, Kablunen. Não sei do que se trata ali, parece um bichinho em azul ali, jogabilidade simples, ótimo. Aparência, gráfico não é legal, não gostei muito. Muito simples aí, deve estar muito aí para um Atari da Dynavision. Jogo 56, Keeper. Jogo aí também de você como se fosse cartas, juntar as cartas como se fosse cartas duplas ali, acertar elas para eliminar e ir passando de nível, né? Jogo do número 57, Kid Claw in Crazy Chase. Não sei como é que é o jogo também, jogabilidade aí é simples, gráfico simples, mediano, tá? Não é nem tão feio nem tão bonito, né? Ele parece que tem tipo uma corda ali, né? Passando por ali, não sei se é um jogo de pular corda, não sei, parece que tá descendo tipo uma escada, com alguns degraus meio altos demais, não dá para entender exatamente o jogo. Número 58, Kikikai Nazo no Kurumantu. Não sei do que é o jogo, aparência aí é totalmente japonesa, não sei de que videogame é também. Pode ser algum videogame que nem é desses que eu tô citando, então não vou citar, porque eu não consigo linkar uma aparência aí. O jogo do número 59 é o King Arthur, Rei Arthur e The King Knights of Justice. Então, o Rei Arthur, né, e os Guerreiros da Justiça. Jogo simplesote aí, né, mais aí para um Mega Drive aí, um Sega talvez, tá? Acho que pro Dynavision até que não, mas a jogabilidade deve ser simples e o gráfico tão simples quanto. Que outro jogo aí, o Kirby no Kirakira Kids, ou Kirakira Kids. Kirby no Kirakira Kids. Olha, para complicar os nomes realmente. Não sei como é que é o jogo, bem simples aí. Parece quase com os ursinhos carinhosos, mas não sei o que se trata aí. Provavelmente tem que juntar o mesmo número de bichinhos ou de peças ali para eliminar. Jogo 61, o Kirby's Avalanche. É muito parecido com o de cima, um outro tipo de jogo, tá? Não tenho ideia também do que se trata. O jogo do número 62 é o Kirby's Dream Course. Também não tenho ideia, né? O jogo aí do Sonhos em Curso do Kirby's, né? Eu não tenho ideia do que é. Nem sei quem que é o Kirby's, para falar a verdade, se é um nome ou não é. Então não tenho ideia para opinar para vocês, né? O 63 é o Kirby's Dream Land 3, aqui na não sei se é a lenda ou é a ilha de Kirby's, a ilha do sonho, a lenda do sonho, sonho de Kirby's, alguma coisa do tipo aí. O jogo 64 é o Christie's Super Fun House. Não sei exatamente do que se trata, eu sei que se trata do palhaço aquele, né? O palhaço Christie's, tá? Deve ser um jogo aí baseado na casa dele, para passar de fase, sei lá, na casa dele. Eu acho engraçado que esses estão enquadrados no puzzle, não deveria estar aqui, mas enfim, quem fez o jogo fez assim, né? Jogabilidade não sei, o gráfico é bem simples, mas até de certa maneira mediano aí, não é tão feio. Jogo do número 65, Kunio no Oden, é daquele jogo ali de juntar, né? Ali vai juntar 3, ali vai fazer vai eliminar.
Você vê ali que tem como se fosse dinheiro ali, depois ali tem uns ali como se fosse ovos, um outro pedaço como se fosse melancia cortada ali. Não sei exatamente do que se trata o jogo, mas é de juntar, certo? Jogabilidade e gráfico não são muito legal, mas também não são lá muito feio. Esse aqui já tem um gráfico meio esquisito, não é muito legal, bem primitivo mesmo. O de número 66, Lemmings 2 The Tribes. Não tem ideia de como é que é o jogo. Não tem ideia. Não vou nem opinar qual o videogame, tá? Número 67, Lemmings, deve ser aí o número 1, né? O One. Então aí, não sei se é... Aqui parece quase com um formigueiro, né? Mas jogo bem simples. Isso aqui deve estar muito abaixo. Olhando, estaria abaixo até do Atari, tá, pessoal? Mas, assim, ele deve ser um jogo aí de algum videogame similar aí, parecido com essa classe aí do Atari Dynavision. Número 68, Little Rumble. Não sei como é que é. Jogo simplesote pra caramba. E também o gráfico também não é legal. Não é um gráfico bonito, né? Não sei como é que você trata o jogo. Esse aqui vou ficar devendo pra vocês também, mas não é legal. Jogo de número 69, Liber or Death. Também não tenho ideia também, pessoal. Libertar, não tenho ideia o que tem que fazer. É baseado aí em algum jogo aí pelo mapa aí dos Estados Unidos, tá? Agora o que eu não sei dizer. O jogo do número 70 é o Light on Magic. Também não tenho ideia. Simplesote pra caramba também. Não é tão feio o gráfico, mas é simplesote. Tem alguns gráficos que são simplesote, mas são feios, né? Esse aqui eu também não tenho ideia, porque a interface nem parece o jogo. Parece uma espécie de um menu, alguma coisa ali. Que é o jogo do número 71, Lord of Darkness. Não tenho ideia. Número 72, Magical Drop 2. É daqueles que muito provavelmente ali de juntar ali as pecinhas, né? Então tem o 73, que é o Magic Drop, deve ser o One, número 1, né? Também simplesote. Aí número 74, o Mario Paint. Não tem ideia também do que se trata, tá, pessoal? Vou chutar aqui, vou dizer pra vocês errado. Jogaço simplesote pra caramba. Mais simplesote ainda que o Atari, provavelmente. Jogaço primitivo, mas é do Super Mario. De qual videogame não tem ideia. E se vocês souberem de algum deles, se vocês acompanharem isso, deixa aí no comentário aí, comenta aí pra nós, até para que os outros fiquem sabendo também. Jogo de número 75, Mario's Time Machine. Não tem ideia do como é que é também. Jogo simplesote aí. Ele aqui deve estar mais aí para uma categoria do Mega Drive aí, acima do Dynavision, abaixo do SNES, muito provavelmente isso aqui, tá, pessoal? Jogo 76, Mark Davis, The Fishing Master, né? Pescaria, né? Pesca Master aí, provavelmente aí do Mark, né? Mark Davis, aí o conhecido pescador aí. Não sei como é que é o jogo, a jogabilidade, como é que faz para pescar, se é fácil, não é? Gráfico simples, ótimo. Tá para mediano para menos, quase feio, né? Os gráficos, não achei legal. Número 77, a gente vai olhar aqui, depende do jogo que eu digo não acho legal, tu nem entra pra jogar, parece que não te dá vontade. E tem uns assim que tu olha, por mais simples que pareça, te dá uma vontade, parece que de entrar. Esse aqui, pelo menos olhando aqui pela interface, pela capa aqui, que seria do jogo, não me dá vontade nenhuma de entrar. No jogo de número 77, que é o Matt Blaster, Episode 1, né, o episódio 1. Não tenho ideia do que é. Me parece que o cara tá dirigindo uma nave, né, e tá atirando em alguém. Aí aparece uma conta ali, 3 mais 8, né? Tipo, pra você descobrir se seria 11, quem que tu tem que atacar, o que tem que fazer. Não tenho ideia do jogo. Então, é difícil de opinar. Eu não entraria pra jogar o jogo, do número 77. Já o 78, Metals Marine, também eu não iria querer jogar. A jogabilidade, o gráfico não me parece legal. É um jogo de nave, né? Passando, que tem a ver com puzzle, não sei, né? Passando por cima ali de uma fazenda, numa área cercada de casa, então fica difícil até de querer fazer um jogo desse tipo aqui para mostrar para vocês o tutorial. Já o número 79, Mickey Mania, não só pelo nome, mas o gráfico sim é legal. Aqui você vai ver, não sei se é esse aqui ou é só a capa, mas me parece ser um jogo legal. Olha, você vê o Pluto e o Mickey ali correndo, dá vontade de entrar e jogar, principalmente que a gente curtia, né, esse desenho, né, que dava aí hora na SBT, hora na Globo, então dá vontade realmente de entrar ali e jogar, pela aparência. O outro aqui a gente já não ia ter vontade no 78 de querer jogar.
Número 80 é o Micro Machines ou Machines 2 Turbo Tournament. Não tenho ideia, eu já não iria ter vontade de querer entrar e olhar esse jogo. Me parece aqui corrida de carro, não sei exatamente. Então, corrida de micro máquinas ou micro carros, né, turbo. Um torneio turbo aí simples, não teria vontade. Já o 81 Micro Machines seriam barcos, né, máquinas de barcos aí, pelo jeito corrida. Então veja que aqui já não daria vontade, mas aqui o gráfico já é o melhorzinho, parece dar vontade, por mais simples que seja. Então o gráfico, a aparência é muita coisa. Claro que aqui é só a aparência da capa, e não tem como saber como é que é exatamente o jogo. No número 82 é o Might and Magic 3 Isles of Terror. Não tem ideia do que você faz no jogo. A aparência não é legal, não teria vontade de entrar. Curiosidade até talvez tivesse, mas vontade para jogar não tenho para jogar. Outro jogo simplesote, mas daí você vai linkar um pouco com o Super Mario lá, o gráfico é muito inferior, mas parece que dá vontade de jogar, que é o Miracle Girls, né? Então, não sei o que se trata, mas o Miracle Girls, né? O Miracle da menina, tentar aí dizer para vocês que talvez fosse um jogo mais feminino. Eu nunca ouvi falar, não sei o que dizer para vocês. O jogo número 84 é o Mohawk ou e Headphone Jack, não tenho ideia. Mohawk and Headphone Jack, não tenho ideia de como é que seria o jogo. Jogo simplesote, não sei, gráfico não é legal, eu não entraria para jogar, né? Apesar de remeter alguma coisa, tipo Super Mario, alguma coisa que até dá uma leve tendência para querer entrar e olhar, mas a gente não quer exatamente olhar o jogo em si, né? Então, quanto mais jogar. O número 85 é o Monopoly. Não sei como é que funciona, como é que seria. Gráfico simplesote. Não daria vontade de entrar para jogar. Esse aqui também não daria vontade. Número 86, Mr. Bloop Saves the World, né? Mr. Bloop salve o mundo. Teria que salvar o mundo através de algumas peças, fazer aí. Não sei como é que seria a jogabilidade simples. Esse aqui também é de jogabilidade simples, né? Então aqui, esses aqui pode ser que fosse um Dynavision. Aqui já pode ser que fosse um Dynavision Atari. O número 87, Mr. Do. Não tem ideia. Número 88, Mrs. Pac-Man. Tá? Esse é um jogo tradicional, conhecido por muitos, dispensa comentário. Principalmente quem jogou Atari e Dynavision. Jogo aí muito conhecido. Tinha também no Mega também. Número 89, o Naxat Super Pinball Jack Crush. Não sei como é que é o jogo. É baseado obviamente num pinball, né? Mas os gráficos não são legais, né? A aparência não é legal. E já aquela aparência ali como que de um demônio, de uma caveira com chifre, sei lá o que, não demonstra muita coisa legal para querer entrar e querer jogar. Depois tem aqueles outros bichinhos como se fossem uns esqueletos, uma espécie de besouro barato ali com esqueleto, não sei. Não é uma boa aparência. Aí o número 90 é o Nickelodeon Guts. Nickelodeon é baseado aí naquele mesmo que tem do canal, né, da Nickelodeon. Aí, mas aqui me parece uma espécie de fazer cesta, tirar como se fosse basquete, né? Acho que anda a esteira ali, o cara joga e tem que tentar acertar a cesta. Tem duas pessoas lá do outro lado, não sei do que se trata. A jogabilidade não tenho ideia, o gráfico não é tão legal. Tá para médio, mas não desencana para a pessoa querer jogar. O número 91 é Nobunagas ou Nobunagas Ambition, a ambição de Nobunagas. Não sei como é que é o jogo. Olha, simplesote pra caramba, não dá vontade nenhuma de entrar para jogar. Gráfico lá embaixo, né? Número 92, não tanto Isho Kurukuru Puzzle. Não tem ideia, mas é jogo de puzzle, né? Deve ser juntar personagens iguais, figuras iguais ali e ir eliminando até que não chegue na linha demarcada lá em cima e acabe tendo game over aí, ou morrendo, como a gente costuma dizer, né? Acabava perdendo o jogo. Número 93 é o Nosferatu. Não tem ideia de como é que é o jogo. Me parece alguém fugindo da prisão, o quê? Não tem ideia de como é que seria o jogo. Gráfico simplesote, não tem ideia também de que videogame é. Tem um gráfico aí mais voltado pro
tipo Sega, né? Mas não sei de que videogame é. Obtus, também não sei. Parece uma floresta ali, super simples o gráfico, não dá vontade de entrar e jogar. Não sei de que videogame era. Número 95 aí, o Odekaki Lester, Lelele Nole, não tem ideia. Você já vê que aqui é melhorzinho o gráfico. Por mais que os caras não usaram muito gráfico para fazer o jogo, mas a aparência do gráfico é melhor. Então eles não usaram tantas coisas, fizeram uma coisa mais simplesinha, ficou mais legalzinho, pelo menos de aparência, para poder olhar e poder jogar. Depois então temos o jogo do número 96, o Ogre Battle, The March of the Black Queen, não tem ideia. Tem ideia do jogo. Ogre Battle, muito provavelmente Batalha dos Ogros, né? Algo do tipo assim que eu consigo entender. 97, Olivia no Mystery. Não entendo, não sei o que seria. Parece ali alguém, uma espécie de um ladrão, um ninja, não sei o que. Parece que escalando uma janela. Não sei o que sem a mínima ideia, mínima vontade de querer entrar para jogar um jogo desse. Então, como eu disse, tem muitos jogos que são nostálgicos, a gente já jogou, legal pra caramba, outros a gente não conhece, e alguns que a gente tá conhecendo aqui, que com certeza existia esse jogo de verdade, porque de fato está aqui, mas muitos deles não teria vontade de entrar para jogar, como esse outro 98 que On The Ball, não tem ideia do que se trata, o que acontece, que tem que fazer ali, tem uma bola ali como se fosse uma bolita em azul ali, não sei se tem que seguir o caminho, se ali saiu fora ou não, o gráfico para chamar a atenção para entrar pro jogo não sem graça nenhuma. 99, Ongaku Tsukuru Kanaderu, não tem ideia do que é, mas parece que fazer música, né? Alguma coisa assim, é o que olhando ali, parece que tem que fazer música, tocar teclado. Não tenho ideia de como é que seria o jogo. Número 100, Operation Europe Path to Victory 1939-45, que deve ter a Operação Europa, né? Muito pelo ano ali, 1939-45, deve ter a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Então, jogo simples, ótimo, jogo aqui de Atari, talvez aí indo Dynavision até um Mega Drive, mas não sei, jogo bem simples, ótimo mesmo, parece que sem muita graça para se jogar. E o número 101 então é o Oraga Land Shusai Best Farmer Shukakusai, não tem ideia de como é que é, parece ser para 2 ali, né? Você se joga contra o computador, como a gente dizia, né? Contra o CPU, contra a inteligência artificial fraca da época. Parece tipo um negócio de plantação, não tem ideia do que seria, tá, pessoal? Parece aquele jogo do barco minado, né? Batalha naval, que tem que acertar o do outro, não sei, mas jogo simples. Nem sei de que videogame pode ser. Número 102, Hotel World. Jogo simples, ótimo também. Gráfico até bonitinho, mas sem muita vontade de jogar. O gráfico desse aqui já é feio. Você vê ali, ó, que a paisagem não é legal, né? O número 103, Otobok Ninja Coliseu. Ninja de Otobok, não tem ideia, mas não tem graça nenhuma a aparência, pelo menos. Número 104 tem uma aparência um pouquinho mais bonitinha, mas bem simples também, não sei como é que é o Out of This World. Não sei como é que é o jogo, não tenho nem como comentar, porque não dá pra chutar muita coisa ali, né? Pode ser que seja umas naves ali, uns caminhão, não sei, mas o gráfico não permite nem querer saber o que é aquilo ali, né? E depois tem como se fosse uma cidade invertida em cima, eu não sei, estranho. O jogo não é legal, pelo menos a capa não ficou legal. Número 105, PTO, Pacific Theater of Operations. Esse é o nome. PTO, Pacific Theater of Operations. Não tem ideia. Operação Theater no Oceano Pacífico. É o que me vem na cabeça para entender o nome do jogo. Número 6, Pac Attack. Não sei o que significa o jogo. É baseado provavelmente no Pac-Man, até pelos fantasminhas ali. Mas não sei como é que é o jogo. Número 107, Pac-Man 2, The New Adventures. Aqui já é em relação àquele outro Pac-Man que nós já olhamos lá em cima. Tá aqui a partir do número 2, a nova aventura, ou novas aventuras. Jogo simplesório também. Número 108, Paladin's Quest. Pessoal, não tem ideia. Olha, perto daquele outro aqui, ó, ele é mais bonitinho, tá?
perto desse aqui, ó, você vê, ó, o que eu tô dizendo, o gráfico não é legal e o gráfico feio, amontoado, né? Aqui o gráfico já é um pouquinho, é mais simples, mas mais bonitinho. Até despertaria uma vontade de entrar para conhecer, mas também não dá vontade de jogar não. No jogo de número 109 é o Panel de Pon, não tenho ideia como é que é o jogo, deve ser ali de cruzar ali, juntar as mesmas peças iguais ali, 3 da mesma cor, 3 da mesma peça, para poder eliminar peças ali e não chegar no Game Over, talvez lá em cima, tá? 110 Panic in Nakayoshi World, não tenho ideia, Pânico em Nakayoshi, no mundo de Nakayoshi. Ali me parece duas meninas, então acho que deve ser Nakayoshi, né? Mas enfim, não tenho ideia como é que é o jogo. Gráfico simples ó também. Número 111, Paperball 2, não sei do que se trata. Gráfico aí muito para Mega Drive, Dynavision. Não sei se chega ao Atari, né? Mas jogo bem simples. 112, Phantom 2040, Fantasma 2040. Esse Phantom aqui tem a ver com aquele espécie de super-herói lá, o Phantom, tá? Não é um fantasma em tese em si, né? É sobre aquele super-herói, o Phantom, que existia no tempo mais antigo, hoje não passa tanto, mas aí voltado ao ano de 2040, que vai ver um ciborgue lá, né? Um robô, uma máquina lá em cima. 113, o Pieces. Não sei do que se trata o jogo, se é sobre puzzle, o que é, ou tem que descobrir qual é o jogo aí de 7 erros. Eu não sei dizer pra vocês, porque é muito igual um lado do outro, não joguei, não tem como saber como é que é o jogo, tá? Número 114, Picnia, não sei como é que é o jogo simples ó também, deve ser de juntar peças iguais, jogo feinho. 115, Pilotwings, não tem ideia, deve ser sobrevoando com alguma nave, né? Pilotwings ou Pilotwings, não sei, não é legalzinho, mas o controle você vê ali que a aparência dele é a aparência desse que eu estou jogando, então deve ter muito a ver talvez aí com o próprio Super SNES aí, ou então com o Super Nintendo. 116, Pinball Fantasies, não sei como é que é o jogo de pinball, com certeza, fantasia, Land é fantasia, lenda às vezes, né? Sei. Não me pareceu um jogo legal. 117 também de pinball. Já tem um gráficozinho. Não sei como é que seria. Não dá pra opinar muito nessa questão, mas não achei muito legal. 118, Pink. Não sei como é que é o jogo, não conheço também o personagem. Jogo simples, gráficozinho mais ou menos. 119, Pip Dream. Aí, esse já não ia dar vontade de jogar. Simples, demais. Deve ter a ver com Atari. 120, Populous 2, Trials of the Olympian Gods. Então, População 2, Populosos 2, aí da trilha do Olympian Gods, do lugar dos deuses, né? No Olimpo lá. Jogo voltado mais à mitologia grega aí. 121, Populous, deve ser aí o número 1, né? Você vê que é parecido. O gráfico continua não sendo legal, do 2 evoluído do 1. 122 é o Power Monger, não tenho ideia do que seria o jogo. Simples, também pra caramba, parece uma vilinha lá embaixo, mas não sei o que tem que fazer. Fica difícil até de explicar. Número 123, Pro Yonkou Netou Puzzle Stadium, não sei do que é o jogo também, deve ser de juntar peças iguais, né? Para eliminar outras. Aqui o 124, Puzzle Bubble Bust a Move, não sei do que se trata, deve atirar ali, por exemplo, aquela bolita, aquela bolinha azul ali, né, tentar que está no centro, embaixo ali da tela, tentar acertar outro perto azul, tentar formar 2, 3 azul, como por exemplo lá no canto da tela, lá, atirando aquele azulzinho, formaria 3, né? Não sei exatamente como seria ali o jogo, mas me parece que seria isso. Jogo bem simples, 125, Puzzle Nintama Hantauru Ninshutsu Gakuen Puzzle Tai. Não tem ideia, jogo simples, não é legal, não tem aparência legal para entrar. Esse aqui você já vai ter a vontade talvez de jogar, e esse aqui já não, mas esse aqui pior ainda, né? Não dá nem para entender o que é aqueles desenhos que tem em cada peça ali, né? 126, Puzzle Jizu, também não sei, deve ser jogo japonês, também meio sem graça nenhuma também aí os gráficos, a aparência então piorou.
Esse aqui, negativo pra tudo, sem vontade de jogar nada. 127, Rise of the Phoenix. Não tenho ideia de como é que é o jogo. Simples, ó, pra caramba também. Deve ter muito a ver com o Dynavision esse jogo aqui, né? Ou com outro videogame similar, mas não é legal a aparência nem o gráfico. 128, Robotrack. Tem a ver com o Robotrack, era um desenho, tinha antigamente também. Dispensa ter uma certa... era famosinho, mas porém aqui o gráfico não é muito legal. Jogo simples, claro, né, pessoal? Tem muito jogo, tem Homem-Aranha, Batman, tem muitas coisas legais que tinha, né? E que nessa época aí não tinha como fazer jogos maravilhosos, cheios, né, de gráficos bonitos, né? Mas a minha ideia aqui é comentar para vocês o que é bonito e o que não é, o que dá vontade e o que não é, já nos dias de hoje, né? Porque as pessoas hoje estão conhecendo daqueles dias. No nosso tempo lá, talvez a gente com certeza ia jogar e achar muito legal. Por isso que eu tô achando legal isso aqui. Olhando daqui de hoje para trás, é um gráfico feio, não é um negócio legal, né? Mas esse cara teria uma certa vontade de entrar e jogar, esse aqui já não, veja bem. Então 129, Romance of the Three Kingdoms 2, né? Romance de três reinos, de três reis, parte 2. Aqui já vai ter o 130, Romance of the Three Kingdoms 3, Dragon of Destiny. Não sei como é que é o jogo, né? Aí que você vai ter aqui então o 4, né? Romance of the Three Kingdoms 4, Wall of Fire, né? Que é o jogo de número 131, então aqui da grade. O jogo 132, o Sanrio Shanghai. Jogo aqui simples, ótimo, mas é daquela, né? É mais bonitinho, dá pra ver ali que tem a Hello Kitty ali, né? Olha, já tinha Hello Kitty. Então, não sei se é um jogo tão antigo, né? Mas o sapinho, a carinha bonitinha, né? É da Hello Kitty, tá, pessoal? Então, dá uma certa... Por mais simples que seja o jogo, a jogabilidade é simples, dá vontade de entrar ali e querer olhar, né? Pelo menos olhar, né? E de repente até dar uma jogar ali e ver como é que é a jogabilidade. Por quê? Porque o gráficozinho é melhorzinho. Aqui nesse aqui o gráfico já não é tão legal, ó. É o mesmo nome, Sanrio Shanghai, certo? Veja que aqui já não vai dar graça. 133, Sanrio World Smash Ball. Claro que aqui pelo jeito é um outro tipo de jogo, né? Aqui é uma espécie de puzzle mesmo, né? De juntar peças, talvez quebra-cabeça, né? Descobrir duas peças iguais ou três iguais. E aqui parece que tem uma rede no meio, tu tá jogando de um lado pro outro, não sei, mas não é legal, não encanta para querer jogar. 134 é Scooby-Doo Mystery, né? Aqui no Puzzle Games, não sei o porquê está aqui, né? Veja que o gráfico já é melhorzinho, já parece melhor ali, tanto o Scooby quanto o Salsicha, Daphne. Tem uma certa aparência mais com a realidade, já dá uma vontade um pouco de jogar, certo? Então aqui ele já deve ter mais aqui, isso aqui mais voltado, né? Mais aqui para um SNES, Super NES, então você vê a diferença de um videogame às vezes para o outro. 135, Sequest This, não sei do que é. Parece que é de nave, parece que tem alguma coisa ali sobrevoando, né? Parece que numa floresta, sei lá, num ar, numa base, não sei. Não é legal também o gráfico, não nos encanta querer vontade de jogar. 136, Secret of Mana. Jogo também muito simples, tem um riozinho ali, uma floresta, não dá pra saber exatamente o que é o jogo. 137 é o Shadowrun. Não tem ideia de como é que é o jogo. Shadowrun. É pra dar um chá de ruim mesmo, né? O joguinho não é legal ali, parece uma rua, um prédio, o cara saindo lá, dá pra identificar isso, né? Mas não é algo legal, parece, pra se jogar. Mas enfim, 138, Shanghai Bunry no Shouju. Bunry no Shouju. Não vou dizer aqui porque vai aparecer o nome de um banco ali, né? Mas é aquele jogo lá chinês lá de montar igual como esse aqui também, o jogo de 139, Shanghai 2 Dragons A. Aqui também o 140 é o Shanghai 3, então, no caso, né? O Shanghai 3. Aqui tá até legalzinho, tá 1, 2, 3. Geralmente tá 3, 2, 1 pra gente que vai subindo, né? Se tu vai procurar o jogo 31, aí tem que estar o primeiro, né? O 39, o segundo e o 140, o terceiro, né? Se tivesse o quarto estaria aqui, né? Mas enfim, 141, Sid Meier's Civilization ou Civilization. E tô mal do meu inglesinho pegando, hein? A gente se banana aqui.
Ainda mais que a gente tem pressa às vezes de continuar e vai vendo aqui que o tempo vai somando ali, vai ficando comprido. E a gente sabe que ainda tem aí mais uns quantos jogos para mostrar para vocês. Jogo simplesote esse aqui. Não sei do que se trata, é um jogo difícil de entender, então fica difícil de querer falar ou opinar. No 142 Ciment de Electronic and Colony, não sei do que se trata, até é uma colônia eletrônica. Do que eu não tenho ideia. 143 SimCity ou Sunsight, não sei como é que se diz isso aqui, 2000 de Ultimate City Simulator, simulação da última cidade. Não sei do que seria, tá, pessoal? Não sei se isso aqui é uma espécie de apocalipse acabando a última cidade, ou você tem que construir e fazendo a última cidade, reconstruir ela, não sei. Jogo bem simples aí para um Atari Dynavision, um jogo simplesote demais, como esse aqui também. Até porque é o mesmo nome, SimCity, né? Ou SimSite, sei lá como é que se diz o nome disso. 145 SimRarf The Living Planet. Não sei do que significa, tá, pessoal? Mais jogabilidade aí, o gráfico também não é legal. 146 Simpsons The Bart's Nightmare. Esse aqui eu já joguei, eu lembro dele, pessoal. O jogo não é meio ruinzinho de jogar. Tá, uma jogabilidade um pouquinho ruimzinha, eu lembro. Não era tão simples, parecia simples, sabe? Eu sei que tinha que atravessar a rua, pegar algumas coisas e voltar, mas não podia ser atropelado por carro, animais, às vezes que iam passando, aí tu pulava, às vezes tu não podia bater neles. Vinha aquela fadinha lá em cima, que parece ser a irmã dele, né? A irmã do Bart, agora me fugiu o nome dela. Ficava atirando tipo como se fosse uns raios, como se fosse umas estrelinhas. Como se fosse uma fada atirando nele. Tinha que escapar de tudo isso. O jogo, mais ou menos, não me encantava muito. Joguei na época, eu lembro que joguei, tem vaga lembrança, mas me lembro também que não era muito legal. 147 é o Space Ace. Esse também é famoso pelo nome. Jogabilidade aqui me parece ser simples, né? Os gráficos simples, mas não é um gráfico tão feio, né? Aqui o gráfico já passa a ser quase ridículo, né? Porque tem coisas que tu não entende o que é aquele azul ali em cima, se é um barquinho, se é mar, aquele macaco tá onde, o que é laser, aquilo lá, tá? Você não entende, né? Embaixo parece um mar, mas daí o que é aquilo? É areia embaixo, em cima lá é estrelas, é o céu noturno, é de dia, o que é aquele... Sabe, tu não consegue entender exatamente o que é isso ali, né? Então, o jogo do número 148, Spunks Quest, não tem ideia, o jogo não é legal, esse piorou. Aí o 149, Spark World, não tem ideia, sabe? Parece que o mundo é de flechinha para baixo, não sei se é o caminho a ser seguido, o jogo não me parece legal. 150, Spins Worlds, também sem graça nenhuma, não dá para entender exatamente o que dá para fazer, então você não tem nem vontade de querer entrar para jogar, mais aí para um Dynavision, que você já vê que o gráfico melhora um pouco, né? O 151 Star Trek Deep Space Nine Crosswords of Time, que parece um pouquinho melhor, já daria vontade de entrar, ver, talvez jogar, assim como o número 152 Star Trek Starfleet Academy, eu entraria por causa do número 1, mas porque aqui o gráfico nesse momento não parece legal, parece muito sujo, assim, muito contaminado o ambiente, mas talvez seja só uma parte do jogo ali, não todo, então eu entraria por causa do número 151, né? O Starship Pride Simulation. 153 Star Trek The Next Generation Futurist Past. Não sei exatamente o que ser, né? Star Trek no espaço. Aí parece que tá chegando perto da Lua, né? Acho que é pra ser a Lua, né? Ou, sei lá, um outro planeta. Me fugiu o nome daquelas outras coisas que passam no espaço lá. Cometa, sei. Aí teria alguma coisa em volta para ser cometa, enfim, não é, né? Aí o 154 Sugoi Rebrek, não sei como é que é o jogo, simplesote, não me parece ser legal também. Jogo número 155 Supapum Dex, jogo aí não dá para entender exatamente o que tem que fazer também, né? E parece que tem um negocinho azul que tu tem que bater para cima ali, as bolinhas, a bolha, não sei, para tentar destruir aquelas outras partes de cima. Não sei como é que é o jogo, muito simples, simplesaço, assim como é também o 156 do Supapum. Aí o outro é o Dex, esse é o normal, né? Jogo assim de aparência suja, assim tu não consegue identificar exatamente as coisas, não dá vontade de jogar. 157 Super Bake do The Future Part 2.
deve ser parece de snowboard ou skate, alguma coisa assim, ó. O gráfico já é melhorzinho. Aí tu olha assim, pá, parece skate, parece snowboard. Ah, vou entrar pra olhar, de repente jogar pra ver como é que é. De repente o jogo é bom, né? Então tu olha. Então tem muito a ver, às vezes, a aparência com a coisa, que aqui a aparência também já não é legal, né? Aqui, ó, 158 Super Battleship, né? Que deve ser aí via naval. Não tem, parece que muita graça, né? Ali você vê que é torpedo Y, né? Sendo enviado torpedos lá para atingir o navio lá, o barco lá. 159 Super Bomberman, Panic Bomber W, né? Bomberman sempre foi uma coisa muito boa, né? O Super Bomberman. Porém, aqui é mais uma espécie do puzzle. Não sei como é que seria. Os gráficos também não é muito legal, não desencadeia muita vontade. Esse aqui, então, piorou. O 160 Super Bombliss. Não tem ideia do que se trata também. Jogo muito sujo, não dá para entender o que é. Não sei se um lado é um agente e o outro é a CPU, se é jogo de 1 contra 2. Não dá para ter ideia. 161 Super Bonk. Não dá pra ter ideia do jogo, mas o gráficozinho é um pouquinho mais simplesinho, né? Tem uma aparência que tu pensa meio Super Mario, alguma coisa tipo assim. Esse tipo de jogabilidade até desencantaria talvez entrar pra olhar, tá? Mas não é um jogo que desencante muita vontade na pessoa. 162 Super Buster Bros. Também não sei como é que é, né? Não dá pra falar muito sobre. O gráfico é mais ou menos, acho que pra jogabilidade acho que não é tão legal, né? Poderia ter uma melhor definição. O 163 então é o Super Caesar's Palace, é o Palácio dos Césares, né? Super Palácio dos Césares, ou Super Caesar's Palace. Não sei se é só um palácio, se é só um edifício. Não sei a jogabilidade, não dá pra saber do que se trata, tá? O jogo número 164 é o Super Conflict. Não sei como é que é o jogo. Gráfico não é legal, muito sujo, não dá pra entender o que é. Então fica difícil de querer opinar pra vocês como é que se joga. Jogo do número 165 é o jogo do Super Drift World Rally Championships. Então aqui é jogo de corrida, né? Super Drift, né? Super Drift World Rally, campeonato do mundo aí de rally. Então esse aqui já me daria vontade, porque é um jogo de corrida, apesar do gráfico não ser tão legal, né? Mas parece que a jogabilidade deve ser legal, então vai desempenhar, a gente vai querer entrar ali pra ver como é que é o jogo. Número 166, Super Guzum Oyoyo 2. Jogo simples, não sei o que tem que fazer. Feinho também, não é muito legal. O 167 também é o mesmo, Super Guzum Oyoyo. Um nomezinho até esquisito também, nunca vi falar, né? Tem uma leve aparência, alguma coisa agora aqui querendo lembrar, assim, tipo um Super Mario ali, mas não é assim legal. Número 168, Super Loops. Não sei como é que é o jogo, também não deve ser legal, a aparência não é legal, fica difícil de querer jogar. 169 Super Pinball Behind the Mask, né? O jogo do pinball aí eu entendi que era pra ser do Máscara, né? Mas ali tem tipo aquele símbolo da Columbo que tem, ou sei lá, que eles dizem às vezes, talvez os anjos assim, Miguel, às vezes alguma deusa da Grécia lá, estranho, não dá pra entender o que é exatamente o jogo, tá? Mesmo na atualidade, agora a gente não consegue ainda, quanto mais naquela época, né, decifrar exatamente o que era. Talvez na época você decifraria porque conhecia, mas jogo número 170 é o Super Pinball 2 Amazon Odyssey, ou Odisseia da Amazon. Não sei como é que é, jogo de pinball. 171 Super Puyo, não sei como é que é o jogo, não tenho ideia também que é, gráfico simples, não dá vontade de jogar. 172 Super Shanghai Dragon Z, também não dá vontade de jogar, já vimos lá acima sobre. 173 Super Snake, não sei do que seria, provavelmente jogo de cobra, né, as cobrinhas ali, eu não sei qual, não dá pra entender qual que seria a gente, o que seria, você tem que morder, matar as outras, comer as outras, desviar delas, correr delas, não dá pra saber. O jogo 174 é o Super Solitaire, não sei o que é, acho que é jogado base de carta, né, jogo solitário, jogar em não sei do que se trata, se é tipo canastra, tipo jogo sujo,
Não sei como é que se chama em outros lugares, mas não é legal o jogo. 175 Super Sokoban, não tenho ideia de como é que é também. Mas o gráfico é simples, a jogabilidade parece simples, daí parece legal. Você olha pra tela ali, ó, você até parece que tá andando a tela. Então a jogabilidade me parece legal de incentivar a pessoa a entrar ali, mas é um jogo que não aparenta muita coisa, que aqui já o gráfico já não é legal, né? Então a jogabilidade deve ser pior ainda. Número 176 Super TQ Fighter, não sei do que significa, né? Tem uma certa aparência lá com alguns personagens que já conhecemos lá. Parece um lá o Black Kamen Rider, o outro parece o Ultraman, o do centro. Mas não sei se é isso, e o último ali talvez o Lion Man, não sei. Mas bem esquisito o jogo, tá? 177 Super Tetris 2 Bombless. Não sei como é que é o jogo, né? Tem que soltar a bomba naquilo ali. Eu não sei, o jogo não é legal. 178 Super Tetris 3. É o mesmo estilo de jogo que o outro ali. 179 Super Uno. Esse aqui, ó, dispensa comentário, o jogo do Super Uno, né? E aqui é um jogo aí, muito provavelmente Dynavision, Sega, Mega. Valeria a pena porque a gente conhece o jogo do Uno, que, né, Super Uno, que dispensa, né, comentário. A gente entraria para ver como é que seria o jogo, mas enfim, gráfico é simples para a época, mas esse daria vontade realmente de entrar. 180 Sylvester and Twit. E sobre o Frajola, não sei o que seria. Gráfico é legal, daria vontade de entrar. 181 Tecmo Secret of the Stars. Não, aí já não sei o que se trata. O gráfico não é legal, a gente já não tem a vontade de entrar. 182 Terra Nigam. Não sei como é que é o jogo, também não teria graça ali, ó, tu não sabe se aquilo ali é uma sala, parece um quarto porque tem uma cama, né? Mas não tem como decifrar o que é, um palácio, o que é, porque exatamente não é legal o gráfico. 184 Tetris 2, né? Antes você viu ali que era o Tetris e Dr. Mario, né? Agora é o Tetris 2, deve ser aquele lá, o 1. O 185 Tetris Attack, jogo de juntar peças iguais. 136 Tetris Battle Game, não tem ideia também. E o 187 então o The Brains, não sei como é que é o jogo, muito simplesote também. Olha, não sei se dá vontade de jogar não. Aqui 188 de Chess Master, né? E o jogo de dama aqui, né? Xadrez, como você quiser chamar, né? Aqui tá mais para xadrez, com as peças ali. Por ser xadrez, a gente conhecer, talvez daria vontade, desencadearia a vontade de entrar ali e talvez jogar. Aqui já melhora os gráficos, a gente já conhece The Great Circus Mystery starring Mickey e Minnie, né? And Minnie. 189, o jogo que já daria vontade de pegar e entrar e olhar. 190 de Ignition Factor, não tenho ideia. Jogo simples, não sei se daria vontade de jogar ou não. 191 The Legend of Zelda. Zelda dispensa comentário também, porém aqui não dá, a gente não entende. Talvez entraria por causa da Zelda, né, que a gente conhece, né? Dispensa comentário, mas jogo simplesote. Gráfico não é tão ruim até não, né? A Link to the Past, não sei do que se trata esse jogo. 192 The Micropan Technstein, não sei do que é, deve ser de música, formar música, não sei, só entrando lá para poder saber, não parece ser legal de jogar. 193 de Terminator 2 Judgment Day, o julgamento do dia do Terminador 2, né? É um jogo aí muito provavelmente aí baseado no Exterminador, alguma cópia aí, tanto que o nome não faz muito sentido. 194 de Wizard of Oz, o mundo de Oz aí então, né? Com Wizard. Jogabilidade ali parece ser legal, o gráfico é legal, talvez desse vontade de entrar ali. Parece que tem uma águia, tem o Wizard ali levando alguém ali, alguma coisa. Parece que tem um gato ali meio em forma de cactus ali, estranho, né? 195 Theme Park, não sei do que seria, né? Deve entrar num parque de diversão, ou formar um parque de diversão, criar um parque de diversão, não sei. O tema é o parque, agora o que eu não sei, né? 196 Thomas The Tank Engine and Friends, também não sei do que se trata o jogo. Jogabilidade não dá vontade de entrar, né, pelos gráficos. 197 Timão e Pumbas Jungles Games, esse por causa do Pumba, né? Timão e Pumba que a gente já conhece, né, ali do Rei Leão, daria vontade de entrar e olhar, mas esquisito o jogo. 198 Tintin, do
Rin-Tin-Tin lá que tinha, né? Prisoners of the Sun, os prisioneiros do sol. Não sei, né? Eles estão de noite, parece que eles não... O sol é prisioneiro, alguma coisa do tipo, não sei. Você vê uma serpente, eles ali. 199, Tintin in the Tibet, né? Então o Tintin no Tibete. Jogabilidade também simples, mas legalzinha. Essa jogabilidade que já é mais terrível um pouco. 200 é o jogo do TNN Best, Tournament of Champions. Não sei do que se trata, tá? Então não vou nem opinar. 201, Torid. Não tenho ideia também de como é que se é, né? Deve ser juntar peças iguais para eliminar. 202, Toy Story. Dispensa comentário. Esse aqui eu joguei, tá, pessoal? Esse que eu lembro que eu jogava. Joguei uma vez. Tenho uma leve lembrança e me parece que era um joguinho bom. Era confuso de entender no começo, mas depois que você entendia o que você tinha que fazer, o jogo era legal, porque o gráfico também é legal. E também, assim, você olhando, né? Ele dá vontade realmente de jogar. 203, Toys. Let the Toy Wars Begin. Esse aqui já não dá muita vontade de jogar, não dá para entender sobre o que é também. Temos aí o 204, é o Toddlers. Não tem ideia, jogo sujo assim na visão, completamente difícil de você entender, não daria vontade de olhar. 205, o Trump Island, não tem ideia, tá? É jogo de carta provavelmente. Sobre o que? Se é jogo sujo, baralho, sei lá como é que se chama. Eu não jogo muito jogo de carta, então não entendo muito, mas o jogo não me pareceu muito legal. 206, Tsuyoshi Shikari Shinasai Taizen Puzzle Dama. Não sei como é que é o jogo, daqueles de formar peças iguais para eliminar e não ter um game over, né? 207, Turbo-Tons, não tenho ideia de como é que é, né? Os personagens parecem ser conhecidos, não lembro, mas o gráfico simplesinho. Talvez até dê para jogar, não sei. A gente fica naquele dilema, né? 208, Uniracers. Não sei do que se trata, tá, pessoal? É esquisito de ver ali, não sei se é bicicleta, se é uma pessoa andando com daquelas que só tem uma roda, aquelas... deve ser, né? Uniracers, né? Que é uma roda só. Provavelmente. Provavelmente esse jogo, né? Opa! Calma! Isso às vezes acontece. É bom que aconteça para vocês poderem ver que é quando o controle se bloqueia. Olha, ele tá subindo sozinho, não sou eu que tô colocando não. Por causa que a pilha já tá começando a ficar fraca. Daí ele começa a dar esses bugzinhos aqui, tá? Só para complicar o nosso vídeo, mas eu vou deixar aqui para vocês poderem ver, tá? Eu acho que eu vou tirar a pilha aqui pra ver se ele para de dar essa bugada aí, né? Tem que botar daquelas melhorzinhas das pilhas, né? É só uma pilha palito que vai, mas às vezes ele dá esses bug loucos aí, tá? Agora deixa eu ver onde que nós estávamos. Eu tirei a pilha e ele deu uma melhorada. Nós estávamos aqui, né? Nós tinha olhado esse Uniracers aqui, o Unirally aqui, muito parecido, não deve ser legal. 210, Utopia, The Creation of a Nation, jogo 210, e 211, Vegas Stakes. Eu poderia cortar o vídeo ali para não mostrar para vocês aquilo ali, pessoal, mas eu vou deixar para vocês que isso acontece, esses bugs às vezes com o controle. Esse é o problema do controle não ter fio, né? Como é com pilha, ele acontece isso, tá? 211, então, Vegas Stakes, jogo simples, OT aí, não sei como é que é exatamente o jogo. 212, Virtual Bart, aí o Bart lá dos Simpsons, né? No mundo virtual aí, como se fosse um dinossauro. Gráfico simples OT. 213, Versus Collection, não sei como é que é o jogo, simples OT. Parece que tem que pular nos beija-flor, alguma coisa assim. 214, Wigan Paradise, não sei como é que é o jogo, também é simples. 215, War 2410. Aí deve ser guerra em 2410, né? Ali, aqueles tanques ali, né? Tem uns outros lá, como se fosse uns veículos, tipo carro, com aqueles negócios de tanque, né? Aqueles rodado, né, que anda lá, não sei, estranho, fica difícil de comentar. 216, Guerra em 3010, é muito parecido com o de cima, né, The Revolution, ou The Revolution, não sei como é que é o jogo. 217, Warriors Wood, também daqueles jogos simples lá de montar peças iguais, né, para destruir outras. 218, Wayne's World, não sei do que se trata, me parece
o Wayne tocando uma guitarra verde, né? Tem, não sei exatamente do que se trata, tá? 219, Wild Snake. Também não sei exatamente do que se trata, um jogo provavelmente de cobrinha, né? De cobra. Aí vamos ter também aqui o jogo do Willy West Revenge. Paradinha aqui por barulhos externos. Will West Revenge. Não sei do que se trata o jogo, mas você vê ali o Coyote e o Papalégua, tá? O jogo do Coyote e o Papalégua deve ser legal de jogar. Aqui um jogo bem simplesote, aqui Atari puro, tá? Atari puro. Joguinho simplesote, 221 Williams Arcades Greatest Hits. Ou Hits. 222 Wing Commander The Secret Missions. Missão secreta. Comandante Wing. Jogo aí que você, como se estivesse pilotando dentro da nave aí, tendo que atirar em outras naves, muito provavelmente aí no céu ou no espaço. 223 Wing Commander, deve ser o número 1, como se fosse lá o planeta Terra, enxergando lá, ou um outro planeta lá. 224 World Tricks, não sei como é que é o jogo. Ele parece que tem um mundial de letra, não sei se tem que formar a letra, se tem que eliminar a letra, o que é, não tenho ideia. 225, Warring Crew, 98. 98, não sei do que se trata. 226, WWF Raw, é jogo aqui de luta livre, o que tá fazendo no Puzzle Games, não sei. Colocaram ali. 227, Yoshi's Cook, é o jogo do Yoshi lá do bichinho lá do Super Mario, né, que ele usava, né, para saltar, pular. Agora é um jogo de puzzle, né, eu não sei exatamente do que se trata, mas com certeza tem que formar peças iguais, que você vê que tem várias peças iguais, como por exemplo aqueles coração ali, 4 ali, ó, um abaixo do outro, só que tem dois tipos ali, né, como se tivesse uma flecha num deles, ou em dois deles. Aí tem parece que umas rosquinhas, parece que tem um girassol no outro ali, parece que tem um outro mini tabuleiro de jogo de dama, de xadrez, que o Chaves ou o Kiko fez lá na sala de aula em desenho com o professor Girafales. Jogo bem simples, ó. É o que eu me lembro aqui na cabeça de querer comparar com vocês aí, né? Ainda mais na correria, querendo mostrar logo pra vocês os jogos aí terminando. Estamos terminando agora aqui o vídeo. Esse aqui é o penúltimo jogo aqui dessa grade, né? O Young Merlin. Não sei o que tem a ver aqui. O gráficozinho é mais ou menos, né? Daria até para tentar jogar. O gráfico até chama um pouquinho a atenção, não é um gráfico tão feio nem tão sujo. Apesar de nessa cena aqui ele tá um pouquinho mais sujo, né? Mas desce água ali, tem como se fosse terra ali, como se fosse uma caverna, então não sei, mas mais ou menos. E o 229 então é o Zup, é uma espécie aí meio parecido com o Pac-Man, né? O que faz aí, pessoal? Não sei, não tenho ideia, nunca joguei, então não tenho como dizer pra você. Então os jogos terminam aí, ó. Você pode ver, eu vou colocar ali, apertar pra baixo, então ele não vai, tá? Aí do jogo do SF900. E já aproveitando então, vamos apertar aqui então o Select e vamos voltar lá para página principal lá da interface do jogo. Então esse foi o quinto jogo aí do puzzle, tá, pessoal? 1 hora aí e 12, 13 minutos, estão acabando agora. É muita coisa para mostrar, leva tempo, mas faz parte aí do tutorial que estão trazendo para vocês aí, fazer vídeo pro vídeo do nosso canal, né? Então, para ter mais vídeos aí também e trazer essas curiosidades aí para alguém que quer conhecer, principalmente se você não quer jogar, não quer comprar, vai conhecer aí através aí pelo menos das capinhas aí, né, dos gráficos, interface de cada joguinho ali, como é que eram os jogos de antigamente. Você fica por dentro de tudo que você sabe que no canal do AES Gamers Tutor and Apes você fica por dentro de tudo, a gente vai trazendo tudo. Então o próximo vídeo agora que nós vamos trazer para vocês é esse último, né, do lado aqui, que é o FC Games. Eu não sei o que quer dizer FC Games, tá, pessoal? Mas vamos mostrar todos os jogos aí pra vocês no próximo vídeo. E aí eu sei que no próximo vídeo nós vamos ter que só passada e repassada, né? Porque é muito jogo que tem pra mostrar pra vocês. E aí não vai dar tempo se comentar como a gente vem comentando todos eles. Vamos fazer aí o tutorial reto e direto, prático, né? Sem rodeio, pra não
se tornar extenso demais o vídeo, certo? Vamos ficando por aqui. Se você tem gostado do nosso canal, deixa o like, compartilha, isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas através da sua própria inteligência artificial. Se você tem gostado, deixa o like, porque precisamos, né? Precisamos de ajuda para que a inteligência artificial do YouTube, na sua própria plataforma, indique nossos vídeos. Então por aqui, esperamos vocês aí no próximo vídeo. Até lá!